Vamos. Atenção, atenção. Título do texto, Proezas de João Grilo. Vamos lá. João Grilo nasceu e foi criado no sertão, lugar onde a chuva é pouca e sempre muito aguardada. De vez em quando, durante o verão, o rio enche e é aí que ele procura peixe para pescar e gente para enganar. Em todo o canto da cidade já tinha aprontado das suas. Um dia veio um vaqueiro de fora com seu rebanho. Viu João Grilo embaixo da árvore, assobiando junto com o canto dos pássaros, e perguntou: Moço, você sabe se o rio dá passagem? João Grilo viu a oportunidade e não teve dúvida ao responder: Dá passagem, sim. Desconfiado, o vaqueiro falou: Olhe lá, moço, não fique de jogo comigo. João deu uma risadinha e disse: Não se preocupe, não. Qualquer coisa, lhe jogo essa corda. Só para o senhor ter certeza, lhe digo que, ainda agorinha, a criação todinha de meu pai passou de lá para cá. Acreditando em João, o vaqueiro entrou no rio montado em seu cavalo. No começo foi com medo, mas logo ficou seguro. Estava quase no meio do rio quando chegou a um buraco bem fundo. O cavalo tombou e o vaqueiro quase morre afogado. Com muita luta, o forasteiro conseguiu nadar e voltar à beira do rio. Furioso, começou a gritar com João Grilo: Você é um mentiroso! Disse que a criação de seu pai atravessou esse rio. Isso é impossível. João retrucou: Mentiroso não sou, não. Eu vou provar. Página 64. Logo, João voltou com um bando de patos que guiou até o rio. As aves, ligeiras, nadaram até o outro lado, provando que o matuto tinha falado a verdade. Texto de Nádia Oliveira, História da Tradição Popular, recontada especialmente para este manual. Primeiro quesito, hora de explorar o texto. Rita ouviu a história de João Grilo. Vamos responder agora, viu, gente? Achou muito engraçado e quis saber mais sobre ele. Então, lembrou que sua avó havia contado a ela que essa personagem é do sertão brasileiro. Letra A. Como é o lugar em que ele vive de acordo com o texto? E aí, gente, como é? Como é o sertão? O sertão é como? Sem água, sem planta. Sem água, o que mais? Sem planta. Certo. Senta aí, Sofia. Agora não, agora é hora de responder. Vejam só. Gente, o sertão é um lugar com poucas chuvas, né? E por causa disso, é bem seco lá. Aí o que é... Isso, tem poucas casas. Não, depois que responder a letra A. Então, o sertão é um lugar com poucas chuvas e bastante seco durante a maior parte do ano. Então, como é que a gente pode colocar na atividade? A pergunta é: como é o lugar em que ele vive de acordo com o texto? É onde nasceu, sem água, sem planta. Isso mesmo, Pedro. Você consegue escrever isso que você me falou? A resposta, tia. Oi, Pedro. Eu não posso deixar assim na resposta, tia? Pode sim, sua resposta está certa. Você já escreveu?
Já sim, tia. Ok, meu amor. E aqui na sala, vocês podem estar colocando a resposta de vocês, tá bom? Tia, tá caindo direto a internet. E daí? Aqui? Sim, Ah, porque saiu de repente aqui no meu celular. Eu não sei. foi mesmo. Apoio caiu. Dessa vez eu nem percebi. Mas vamos seguir. Colocasse o quê, Kathleen, na tua resposta? Eu não sei se você pode entrar. Quando eu ver a sua resposta, você vai. Tia, eu vou colocar o quê? Porque eu tava o tempo todinho tentando entrar. Com poucas chuvas. Coloque aí, com poucas chuvas. Tá bom. Aí, gente, na letra A, ainda tem outra pergunta. São duas perguntas na letra A. Que diz assim: a primeira foi como é o lugar em que ele vive de acordo com o texto. Aí vocês responderam. E a outra pergunta é: e você já visitou ou mora em um lugar como esse, com poucas chuvas? Então não é para colocar. Não, mas não coloquem apenas o não. Vocês podem elaborar uma pergunta mais, com uma resposta mais completa, colocando eu não moro, tá bom? Eu, ou eu não moro, ou eu nunca visitei, porque você visitou ou mora, eu não moro e nunca visitei o sertão. Eu não moro e nunca visitei o sertão. Oi? Nossa, eu escrevi. É o... Não, na letra A. Tia, você vai fazer agenda? A agenda, tia Isabelle vai fazer no final da aula. E no chat tem algumas observações sobre essa questão da letra A, para quem tiver com dúvida. Próxima semana ela vem. Eu acho que é gripada. Mas não é Covid, não. Gente, olha, esse negócio de eu não moro, nem nunca visitei esse lugar, é ainda na letra A. Porque a letra A tem duas perguntas, então tem que ter duas respostas.
É maiúsculo. Que é isso aqui? Isso não é aqui. Eu acabei de dizer que é tudo na letra A. Eu vou... Ó. Podem ir para a letra B. Muito bem, Pedrinho. Bora lá, meu amor. Tudo que você escreveu até por cima, tá bom? Isso é para você. É aqui em cima. Eu vou chamar um pouco mais tarde. Um pouco mais tarde. Tem mais que vai contar? Se quiser. E escreve um pouco mais tarde e um pouco mais baixo. Letra B. Eu não morei. Podemos ir para a letra B. Vamos, Luiz. Vamos lá. O seu áudio tá abafado. E é. E agora? Tá um pouquinho. Mas tá entendendo porque eu tô com fone. Se eu tirar o fone, eu acho que é pior. Eu tô entendendo. Ótimo. Letra B de bola. A avó de Rita disse que podemos chamar João Grilo de sertanejo. Pesquise no dicionário a definição mais adequada para essa personagem. Então, Tia vai colocar aqui para vocês, tá, gente? A definição de sertanejo. Pronto, aí eu vou colocar aqui, tá? Pronto, nem todos os dicionários têm todas as palavras. A colega aqui trouxe um dicionário, mas no dicionário dela não tem o significado da palavra sertanejo. Tá? Então, vamos colocar assim, que ou... Tia, eu pesquisei no Google e é a mistura do branco com gringo. Muito Não, bom. índio. Isso mesmo. Muito bem, Pedro. Mas qualquer coisa, qualquer observação, E consulta aí ainda a tá caixinha. escrito do Nordeste. Sim. Acabei, tia.
Acabei, tia. Segunda questão. Ótimo, vamos para aqui agora. Vai lá. A palavra forasteiro chamou a atenção de Urbano. Você sabe o que ela significa? Converse com os colegas e o professor e escreva as conclusões a que vocês chegaram. E aí, minha gente, e essa palavra forasteiro, vocês acham que é o quê? Eu acho que não tem a ver com floresta. Tu acha que tem algum a ver com... Tia, forasteiro nas épocas antigas era quem é de fora. Agora, Um momentinho, Pedro. Rapidinho, Pedro. Rapidinho que eu volto. Ô, Gabriel. Gabriel, continua aí o teu raciocínio que tu estava falando. Certo. E Pedro Gabriel? Quer que Pedro Gabriel termine o que você estava falando? forasteiro é quem é que vem de fora, tia. Certo, é isso mesmo. Sendo que antes eu perguntei para os colegas para ver quem tinha noção do que fosse, porque até a palavra forasteiro, então, forasteiro, Pedro Gabriel acabou de dizer aqui, é aquele que vem de fora, tá bom? Veio de fora, veio de algum lugar, veio de fora para dentro, veio de fora para cá, veio de outro lugar, tá? Então, é somente isso que vocês vão escrever. É aquele que vem de fora. Ponto. No segundo quesito, é aquele que vem de fora. Não. Tu não consegue, né, Rian? Espera aí, Rian. Tia, será que a gente consegue acabar o livro hoje? Agora, atenção, atenção. Terceiro quesito, página 65. Bora lá, não vamos perder tempo, que tempo é ouro. O vaqueiro... Vamos, Luiz, vamos. Foco.
O vaqueiro não conhecia muito bem a cidade de João Grilo e tinha uma dúvida. O que ele perguntou para o sertanejo? Lá no texto, tem que consultar o texto. Ele perguntou sobre o Rio da Passagem. Sobre o quê? Sobre o Rio da Passagem. Isso mesmo, Pedro. Mas aí, Pedro, eu vou esperar algum coleguinha aqui da sala também responder. Vice? Oi? Muito bem, Ana Letícia. Aí, Vitor, tu tá falando de jogo, de primo, na hora da atividade, tu não vai saber, né? Então, vamos lá. Pronto. É verdade. Concordo com você. O vaqueiro queria saber se o rio dava passagem. Se o rio dava passagem. Né? Ou seja, se ele conseguiria atravessar para o outro lado com seu rebanho. Mas não precisa escrever isso tudo, não. Vocês só vão colocar se o rio dava passagem. Se o rio dava passagem. Oi. Com S, com S. Sua colocação. Quarta questão. Vamos responder apenas oralmente. Muito bem, Vitor Berto. Se você fosse João Grilo, o que teria respondido ao vaqueiro? Não, o quê? Que não tinha passagem? Vocês tinham respondido o quê para o vaqueiro? Eu teria falado a verdade, tinha passagem, mas só para os patos. Pronto, perfeito, Pedro. Eu acho lindo a participação de Pedro. Pedro disse que teria falado a verdade, que teria sim passagem, mas só para quem, Pedro? Pedro? Só para os patos. Isso mesmo. E aí, gente, quinto quesito. Eu acho que o correto é falar a verdade para tudo na vida, minha gente. Não tentar enganar ninguém, não querer ver a tristeza do próximo, né? A verdade é tudo. Letra A. Quinto quesito. A parte do conto que Rita achou mais interessante foi aquela em que o vaqueiro entrou no rio. O que aconteceu nesse momento que o vaqueiro entrou no rio? O vaqueiro passou por um buraco, o cavalo tombou e ele quase se afogou. Já é essa mesmo, muito bem, sim. Foi isso que aconteceu, essa é a resposta certa. Já na primeira. O primeiro quadrado, tia. Porque olha o que a segunda está dizendo. Era para ele colocar assim, tia. O nome é Ciro e Gata, pronto.
O vaqueiro não confiou na palavra de João Grilo. O que é o quê? Eu não entendi a terceira. O terceiro. Eu O falei. terceiro também é, porque ele se ergueu e chegou no outro lado. Só um momentinho. Não, vejam só. A alternativa correta é apenas a primeira. Quer falar, Davi? Pode. Tia Isabelle vai ler a segunda e a terceira, só para a gente ver onde está o erro, tá? Se a gente consegue localizar o erro. A segunda alternativa diz assim: o vaqueiro não confiou na palavra de João Grilo e preferiu encontrar outra forma de atravessar para o outro lado. Isso aí está errado. Terceira alternativa: o vaqueiro passou por um buraco, o cavalo tombou, mas mesmo assim conseguiu se reerguer, chegando ao outro lado do rio. Não. Então, a única correta é a primeira alternativa. Marca um X. Sexto quesito. Quando conseguiu sair do rio, o vaqueiro chamou João Grilo de mentiroso. Sabendo o final da história, você diria que João Grilo mentiu ou falou a verdade? E aí? Ele mentiu ou falou a verdade? Vou dizer uma Eu coisa. acho que ele não mentiu, ele só esqueceu de dizer algumas coisas. Pronto, perfeito. Mas veja assim, vai ser considerado o mentiu ou não mentiu. Porque assim, como o Pedro falou aqui, ele não mentiu, ele esqueceu de falar algumas coisas. Mas, se é para o bem do próximo, a gente tem que falar tudo. A gente não deve esquecer de falar nada. Entendeu? Então, será que realmente ele esqueceu? Então, a gente não tem certeza se realmente ele esqueceu. Então, nesse caso, ele mentiu. Hã? Então, nesse caso, ele mentiu. Pronto, mas aí, Pedro, a resposta de vocês, quem acha que ele mentiu, vai colocar que ele mentiu. E quem acha que ele não mentiu, vai colocar que ele não mentiu. Porque, na verdade, é complicado, porque a gente não sabe a intenção do coração dele, entendeu? Mas as duas opções podem ser aceitas. Porque ele, mesmo que ele não tenha mentido, ele não falou tudo que era verdade, ele não falou tudo. Então, assim, eu, sendo vocês como alunos, eu teria já a minha resposta. Mas aí eu não vou dizer, porque é vocês que têm que decidir se vai dizer que ele mentiu ou não. Com o. Oi, meu amor. Então, eu posso deixar minha resposta, tia? Pode sim, Pedro, com certeza. Porque assim, vocês além de dizer se ele mentiu ou se ele não mentiu, vocês vão ter que justificar a sua resposta. Pedro, você já fez e já justificou. A sua tá ok, viu? Agora eu vou aguardar os coleguinhas aqui pensar e elaborar a resposta deles.
Agora que vocês pensaram e elaboraram a resposta, eu vou falar duas coisas para vocês. Um momentinho, Vitor. Deixa eu falar duas coisas para vocês. Olha, os alunos, as crianças que estão em casa ou aqui na escola, que colocaram na sua resposta que ele não mentiu, que ele falou a verdade, aí vocês não têm que justificar porque ele não mentiu. Então, assim, realmente ele provou que a criação de animais do pai dele, de fato, havia atravessado o rio. Ele provou isso na história, né? Então, assim, possa ser que ele não tenha mentido, ele falou a verdade, porque ele provou que a criação do gado conseguiu atravessar o rio. Agora, para quem colocou que ele mentiu, né, Júlia? A criança que acha que ele mentiu, ele poderia sim ter mentido, porque ele sabe que o riacho era fundo e que o vaqueiro poderia se afogar. Então, assim, a criação de gado conseguiu atravessar. Mas o vaqueiro, ele sabia, tá, a criação, tia está explicando. Você pode esperar eu concluir e prestar atenção quando eu terminar de concluir. Agora está interrompendo, aí até eu vou esquecer o que eu ia falar. Vejam só. Então, assim, ele provou que a criação de gado atravessou o rio, mas a criação de gado é uma criação de gado, e o vaqueiro é o vaqueiro. Ele poderia dizer ao vaqueiro, olhe, a criação de gado conseguiu atravessar, mas esse rio é muito fundo. Você sabe nadar, você vai conseguir atravessar. Então, assim, infelizmente ele não falou para o vaqueiro que lá era muito fundo e que ele poderia se afogar. Ele só disse assim, olha, a criação de gado do meu pai conseguiu atravessar. Então, você também vai conseguir. Só faltou ele dizer isso. Então, assim, é por isso que eu estou dizendo. Quem acha que ele mentiu, acertou. E quem acha que ele não mentiu, também acertou. Agora, vocês têm que saber justificar essa resposta. Entendeu? Pronto, mas a sua já está respondida. A de Pedro, Gabriel já está respondida. Tá. Pronto, os colegas que estão dizendo que ele não mentiu, cadê a borracha? Porque ele esqueceu de dizer para o amigo, ou para o vaqueiro, que o rio era fundo. Pronto, gente, eu estou percebendo que as respostas estão bem variadas, cada um tem a sua opinião, e a opinião de vocês vão estar certa, independente, tá bom? Se ele mentiu ou se ele não mentiu. Sétima sétima questão. É resposta pessoal, presta atenção. Agora pense, hora de pensar. Que você é João Grilo.
e tem a possibilidade de ajudar ou não o vaqueiro. Vocês sabem o que João Grilo falou para o vaqueiro. Mas agora vocês têm a possibilidade de ajudar esse vaqueiro. O que você faria para ajudar ele? Reescreva o primeiro diálogo entre os dois, adequando a atitude que você adotaria no lugar de João Grilo. Não se esqueça de usar a pontuação adequada. Então, deixa eu mostrar para vocês o que é que vocês vão ter que reescrever, sendo que mudando com... Tia, posso fazer isso no caderno? Porque não dá no livro. É muito, é, Pedro? Pedro? Como assim no caderno? Tia, eu acho que eu vou botar, tia. Pedro, você quer responder isso no caderno, é? É. Mas dá, Pedro, porque é só o diálogo, onde começa num travessão, onde diz assim, moço, você sabe, lá no texto, gente, na página 63, tem um travessão, o primeiro travessão, que é aquele traço. Tem assim, moço, você sabe se o rio da passagem... Aí ele diz assim no segundo travessão, da passagem, sim. Aí ele diz, olhe lá, moço, não fique de jogo comigo. Aí João disse, não se preocupe não, qualquer coisa lhe jogo essa corda. Só para o Senhor ter certeza, lhe digo que ainda agora a criação todinha de meu pai passou de lá para cá. Então, assim, vocês vão reescrever esse diálogo, mas claro que não falando isso que João Grilo falou, porque João Grilo poderia ter ajudado e ter falado a verdade para ele, dizendo que aquele rio era fundo e que se ele atravessasse, ele poderia se afundar. Então, pode ficar assim. Eu ajudaria, eu faria a minha parte. Eu falaria a verdade. Pronto, meu amor. Tia Isabelle vai elaborar uma resposta aqui junto com vocês, tá? Mas vocês podem estar me ajudando. Como tu falaria, Pedro? Vamos me ajudar para a gente elaborar. O primeiro travessão tem assim, moço, você sabe se o rio da passagem... Isso aí vocês têm que escrever. Sofia, Rian e Vitor vai ficar sem saber o que é para fazer, que eu já estou dizendo o que é para fazer. Ó, Tia, eu diria que tem passagem em cima, é só para os patos, porque é muito fundo. Pronto, Pedro, pode já fazer. Ótimo, vamos fazer agora. Mas vejam só, a atividade está pedindo para a gente reescrever. Então, aqui, ó, Rian, vamos prestar atenção, meu amor. Esse primeiro travessão aqui, vocês estão vendo o primeiro travessão? Tem dizendo assim, ó, moço, você sabe se o rio da passagem... Escrevam, minha gente, isso do mesmo jeito? Tá no texto. Olha o texto, Júlia Gabriele. E a Isabela está mostrando, apontando o dedo, e vocês ainda estão com dificuldade de encontrar. Não, nada de 2 pontinhos, é só o primeiro travessão, a linha do primeiro travessão, onde tem moço. Você sabe se o rio da passagem... Tudinho do jeito que... Parágrafo e depois travessão. Isso aí, escrevam igual. Só essa primeira linha que é igual. Então, moço, você sabe se o rio da passagem... e isso foi o vaqueiro perguntando a João Grilo. Aí, olha o que João Grilo respondeu. Da passagem, sim. Se fosse vocês iam responder isso? Vocês iam responder o quê? Tia, eu diria assim, dá passagem sim, mas só para os patos, amigo. Para os patos, né, Pedro? Olha só o que Pedro colocaria.
Pedro dizia, da passagem, sim. Da passagem, sim. Mas só para os patos, meu amigo. Não foi assim, Pedro, que tu disse? Foi assim mesmo, tia. Pronto, Pedro falou assim, dá passagem sim, mas só para os patos, meu amigo. E vocês falariam o quê? Para os mais magrinhos? Animais marinhos. Ótimo, dá passagem sim, apenas para os animais marinhos. Vejam só. E aí, alguém tem outra resposta diferente? Porque até agora só Pedro e Maria Clara que falou. A gente também poderia dizer assim: dá passagem sim. Oi, Pedro. Vai dizer a tia Paula. Eu poderia dizer assim também: dá passagem sim, mas esse rio é muito fundo. Então, não é muito ideal, porque pode se afogar, pode sofrer um acidente. Cada um tem que elaborar a sua resposta. Não, tá errado. Não, peraí.
eu não tô te ouvindo. Tia, você tá falando alguma coisa comigo? Pedro, você está conseguindo ver a agenda? Tá muito ruim, tia. Está conseguindo ver a agenda, não é? Deixa eu ver se eu aumento. Tá aparecendo branco pra mim, tia. E agora, Pedro? Está conseguindo? Agora melhorou. Pronto, escreva aí a agenda, que eu vou escrever aqui a agenda no quadro para os colegas.
Pedro, Oi, tia. escreveu a agenda, meu amor? Sim. Pronto. Eu vou lhe liberar, tá certo? Muito obrigada pela aula, tia. Tenha um bom dia. Bom Um bom dia, final de semana. bom dia para você também. Bom final de semana.